capítulo 1, versículos 24 até o versículo 29. Vamos fazer essa leitura, depois a gente vai orar. A palavra do Senhor diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor chamou o apóstolo Paulo para ser teu ministro, aquele que revelaria o mistério para nós, os gentios, Cristo em nós, a nossa vida. Nós te louvamos porque nós conhecemos a verdade, mas não só conhecemos, nós experimentamos também. Trabalhe em nossos corações essa manhã, repara as falhas, conserta aquilo que está quebrado em nosso coração, nos aperfeiçoa a cada dia mais, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o ministério cristocêntrico. O ministério cristocêntrico. Quando eu me refiro em cristocêntrico, estou falando Cristo no centro de todas as coisas. Nós terminamos a sessão anterior com Paulo trazendo uma exortação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irmão Kleber, você poderia afastar um pouquinho o seu carro, porque está um reflexo bem forte aqui nos meus olhos e eu não estou conseguindo olhar para os irmãos direito. Eu quero ver se tem gente dormindo. E se tiver com esse reflexo no meu olho, não vai dar para me ver direito, né? Muito obrigado. Então, nós terminamos a sessão anterior, no versículo 23, Paulo exortando os crentes a se manterem firmes, não se deixando afastar da esperança trazida pelo Evangelho, ou da esperança do Evangelho, ou da esperança que é o Evangelho, ao qual Paulo se tornou ministro. Aquele que traria, que serviria ao seu povo o Evangelho que traz esperança. Manter-se firme, então, é o meio pelo qual nós aprendemos que Cristo nos conduzirá à perfeição. Nós vimos que o objetivo da reconciliação, na outra vez, é nos levar, é nos conduzir a Deus, perfeitos, sem culpa, irrepreensíveis e santos, justificados, perfeitos, plenos. Esse é o objetivo de Cristo. E o meio pelo qual nós iremos chegar a essa perfeição é nós nos mantermos firmes no Evangelho da esperança. Manter-se firme é então o meio pelo qual Cristo nos conduzirá à perfeição. Então, irmãos, a firmeza dos crentes colossos deveria estar alicerçada no firme fundamento da esperança que o Evangelho traz, a qual Paulo se tornou um ministro. Ele vai dizer. A partir do versículo 4, Paulo começa a especificar o seu ministério. No versículo 23,
Paulo só simplesmente diz: eu me tornei ministro desse evangelho. E nós veremos o que significa isso daqui a pouco. Eu me tornei ministro desse evangelho que traz esperança, ou o evangelho que é a esperança. Eu me tornei ministro. A partir do versículo 24, então, o apóstolo Paulo especifica o seu ministério, nos apresentando um modelo de ministério cristocêntrico. Um ministério cristocêntrico. Paulo já destacou, irmãos, nos versículos 15 a 17, a primazia de Cristo na criação, ou na antiga criação. Nos versículos 18 a 20, nós vimos o apóstolo Paulo enfatizando a primazia de Cristo na nova criação, que é a sua igreja. A criação nova que Cristo formou entre judeus e gentios. Agora, no versículo 21, até o versículo 24, versículo 20, 21, até o versículo 23, nós vimos Paulo exaltando a primazia de Cristo na reconciliação de pecadores. Agora, Paulo nos mostra a primazia de Cristo no seu ministério. Vejamos então, irmãos, alguns distintivos do ministério cristocêntrico, os quais nós podemos perceber no ministério do apóstolo Paulo claramente, e que deve estar presente no ministério de todo pastor, o qual deve estar presente no ministério de todo pastor. O ministério do pastor Bruce deve ser um ministério cristocêntrico. O ministério do pastor Adriano deve ser um ministério cristocêntrico, em que Cristo tem a primazia, em que Cristo está no centro de todas as coisas. Então vejamos alguns distintivos, coloquei pelo menos 3 aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui, com base nesses versículos, que o ministério cristocêntrico tem como um dos seus distintivos a alegria nos sofrimentos. O ministério cristocêntrico tem como distintivo a alegria nos sofrimentos. Veja comigo o versículo 24, por favor. Versículo 24, o apóstolo Paulo diz: agora me regozijo, ou me alegro, ou exulto nos meus sofrimentos por vós. Irmãos, Paulo fala dos seus sofrimentos aqui. E a pergunta é: será que Paulo sofreu? Se você conhece Paulo, se você sabe alguma coisa do apóstolo Paulo, você deve responder sim, né? Certamente o apóstolo Paulo sofreu. Se você olhar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, as cartas da prisão, certamente, especialmente 2 Coríntios capítulo 11, ele destaca ali o seu sofrimento, açoites que ele passou, que ele sofreu. Então você pode perceber os seus sofrimentos na história, na sua história. E esses sofrimentos não eram dores na unha, não eram coisinhas simples, eram coisas sérias. Paulo chegou à morte até, perto da morte. Mas até aqui, na carta de Colossenses, o apóstolo Paulo ainda não mencionou o que estava passando, ou se ele estava passando por algum problema. Mas no decorrer da carta, nós percebemos que o apóstolo Paulo está em prisão, está preso. Versículo 4, capítulo 4, por exemplo, ele menciona que está algemado em Cristo. No versículo 4 também ele fala em estar preso junto com outros irmãos. Certamente, irmãos, Paulo estava passando por um momento de grande aflição em sua prisão aqui nesse momento. Talvez esses sofrimentos que ele menciona, o qual ele se alegra, seriam os sofrimentos da prisão, as intempéries da prisão. E que sofrimento seria esse? Um dos que talvez doeria mais no seu coração seria não poder sair pregando o Evangelho. A sua prisão o aprisionava ali, o colocava aprisionado. No entanto, em Timóteo, segundo Timóteo, ele vai dizer que a pregação, a palavra de Deus não está algemada. No entanto, irmãos, Paulo não fala dos seus sofrimentos murmurando. Paulo não menciona os seus sofrimentos para reclamar
como se ele quisesse sair daquela situação, como se aquela situação estivesse causando tanta pressão nele que ele desabafa: irmãos, eu estou sofrendo e eu preciso sair dessa situação. Não é isso que ele faz. Ele não menciona os seus sofrimentos por causa com murmúrios. O que nos chama a atenção, então, é que o apóstolo Paulo, ele menciona que os seus sofrimentos são, na verdade, motivos de grande alegria. Os sofrimentos de Paulo causam nele alegria. Como é, irmãos, que sofrimentos causam motivos de alegria? Como Paulo pode dizer que sofrer é bom, não é? Você deve, talvez, estar sofrendo nesse momento e certamente você não está achando bom, não é? Você deve ter passado por algum problema na sua vida, algum sofrimento, e certamente você pode dizer: não foi bom. Mas o apóstolo Paulo diz aqui: olha, eu me alegro quando eu sofro. Por quê? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele se alegra nos seus sofrimentos, porque a causa deles é a igreja. A sua alegria nos sofrimentos se dá porque eles são, seus sofrimentos, por causa da igreja. Veja o que ele diz: irmãos, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, por vocês, a igreja. Irmãos, Paulo vê os sofrimentos além deles mesmos. Ele entende que os seus sofrimentos não são um fim em si mesmo. A razão de Paulo, então, se alegrar com os seus sofrimentos é o fato de ele olhar para a vida dos colossenses e poder dizer, como ele diz no versículo 21, vocês viviam distantes de Deus e eram seus inimigos, mas agora vocês estão reconciliados, vocês fizeram as pazes com Deus. Veja o versículo... O vento tirou aqui. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora erais trevas, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, Paulo pôde compreender que os seus sofrimentos não foram em vão. Os seus sofrimentos num presente momento não estavam sendo sofrimentos em vão. É por isso que ele se alegra, porque os sofrimentos que ele menciona aqui têm como fruto a perfeição dos crentes. A alegria de Paulo nos seus sofrimentos tem por motivo a transformação que Deus trouxe na vida dos colossenses. Transformação essa que foi causada pela a sua ministração do Evangelho que traz esperança. Então Paulo pôde se alegrar. Olha, eu estou sofrendo por vocês, mas não se preocupem, isso me traz alegria. Grandes motivos de alegria, porque eu posso presenciar em vocês transformação. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3, damos sempre graças, do capítulo 1, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Perceba que os frutos do sofrimento do apóstolo Paulo estão evidentes aos seus olhos. Epáfras chegou na prisão e contou tudo o que o Evangelho fez na vida dos colossenses. Esse tipo de alegria, irmãos, que o apóstolo Paulo menciona aqui, esse tipo de sofrimento, na verdade, o sofrimento que traz alegria, talvez nós não podemos usar uma outra ilustração melhor, como a ilustração de uma mãe, né? Uma mãe que sofre, mas que se alegra ao ver o seu bebê nascendo. Assim como uma mãe sofre dores ao dar à luz a um filho desejado, a um filho que tanto esperou, o seu sofrimento se transforma em alegria.
ao ver aquele bebezinho, sujinho ali, mas pequenininho, indefeso, e que tanto ela sonhou por aquilo. As dores vão ficando para trás e dá lugar à alegria. É isso que Paulo quer talvez mostrar aqui para nós. E na verdade é isso que ele diz no capítulo 4 de Gálatas. No capítulo 4 de Gálatas, capítulo 19, o apóstolo Paulo diz: eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. De fato, essa ilustração seria a melhor ilustração mesmo, para aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui. Os meus sofrimentos têm causado a mim risos de alegria, têm causado a mim exultação. Eu tenho me alegrado, porque eu tenho sofrido por Cristo. Em primeiro lugar, esses sofrimentos, o motivo de alegria dos sofrimentos é por causa da igreja. Em segundo lugar, é porque Paulo pode então assim se identificar com Cristo. Paulo se alegra não só por causa da igreja, mas pelo fato de ele se identificar com o Senhor Jesus Cristo. Veja os versículos seguintes, a continuação do versículo 24. Ele diz: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo se identifica com o Senhor aqui, em sofrer por Ele ou com Ele, ou preencher aquilo que resta dos sofrimentos de Cristo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: o que Paulo está querendo dizer com isso? O que Paulo quer dizer com preencher os sofrimentos, as aflições de Cristo? Cristo não sofreu o suficiente na cruz? A morte na cruz não foi completa? Será que é necessário completarmos algo porque a morte de Cristo ou os sofrimentos de Cristo foram insuficientes? Seria então aqui uma possibilidade para abraçarmos aquilo que os católicos chamam de indulgências? Certamente não, irmãos. Paulo não quer dizer que a cruz foi insuficiente e nem está abrindo possibilidades para essas indulgências. Irmãos, para entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no passado, para a conversão do apóstolo Paulo, e vermos o que Paulo quer dizer com isso, em completar os sofrimentos de Cristo. Veja comigo, capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9, nós temos aqui o relato da conversão de Saulo, o grande perseguidor da igreja. Versículo 1 até o versículo 8 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então versículo 5. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas se você olhar os versículos anteriores a esse do versículo, os anteriores ao versículo 5, você vê que o apóstolo Paulo pede cartas para perseguir a igreja. Em nenhum momento ele diz que iria perseguir Jesus, até porque Jesus já havia sido assunto aos céus. Mas Jesus Cristo diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A pergunta é: Paulo ou Saulo, estava perseguindo quem? Jesus ou a igreja? Jesus ou os do caminho? A resposta é os dois. Paulo estava perseguindo a igreja, e por perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Irmãos, o que
as Escrituras querem nos ensinar com isso é que a igreja é o corpo de Cristo. E por isso nós somos um com Cristo. E por causa disso, os sofrimentos da igreja são os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo são os sofrimentos da igreja. Então, é disso que Paulo fala aqui quando ele diz: preenche o que resta das aflições de Cristo, porque Paulo está se identificando com o seu Senhor. Quando nós sofremos pela causa de Cristo, nós estamos sofrendo junto com Cristo. Quando alguém persegue a igreja, não está perseguindo só a igreja, está perseguindo a Cristo. Irmãos, Paulo diz que nos foi dado a graça não somente de crermos em Cristo, em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Nós não fomos chamados a receber a graça só de crer, seria muito bom. Mas Paulo diz: olha, esperem aí, vocês não foram chamados somente para crer. Vocês receberam a graça, e vejam a expressão, é graça sofrer por Cristo. Irmãos, o mundo odeia a Cristo, e por isso odeia os seguidores de Cristo. Irmãos, é necessário que os seus seguidores entendam isso e padeçam os sofrimentos neste mundo por causa de Cristo. Então, nesse sentido, ainda resta sofrimentos de Cristo, não para expiar pecados, mas para aperfeiçoar os santos. Veja João capítulo 15, versículo 18 e 19. Olha o que Jesus Cristo diz aqui para os seus discípulos. Evangelho de João 15, 18 a 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Deixa eu ler o versículo 20, eu não anotei aqui. Versículo 20 diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O Senhor Jesus Cristo diz: olha, é necessário que vocês padeçam sofrimentos também, porque vocês não são melhores do que eu. Nós não somos melhores do que o nosso mestre, porque nós queremos viver uma vida cristã como se fosse uma colônia de férias espiritual, não é? Sem sofrimento algum. Irmãos, e Paulo pode dizer como ninguém que os seus sofrimentos são os sofrimentos de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: olha, eu quero ser achado em Cristo e eu quero também participar dos sofrimentos de Cristo. Os discípulos, em determinado momento no seu sofrimento, no capítulo 4 de Atos, ele diz: olha, nós fomos privilegiados por sermos dignos de sofrer por Cristo. Assim como Cristo sofreu para santificar o seu povo, essa batalha ou esse sofrimento continua na vida dos seus discípulos. Em certa medida, nós devemos continuar essa tarefa do sofrimento. Nós precisamos sofrer por Cristo. Nós precisamos participar da graça de sofrer por Cristo. E a minha pergunta é: você tem sofrido por Cristo? Não, eu não estou falando dos seus problemas de saúde, não. Eu não estou falando dos seus problemas, dos seus sofrimentos porque foram causados pelos seus pecados. Estou falando dos seus sofrimentos por causa da fé em Cristo, do Evangelho de Cristo. Você tem sofrido por causa disso? Experimente como é bom sofrer por Cristo. Quando Ananias é comissionado a cuidar de Paulo, ele questiona: aquele homem era perseguidor da igreja. A resposta do Senhor a ele foi:
Eu sei disso. Ele era o perseguidor da igreja. Eu sei mais do que você, Ananias. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, nós não queremos sofrer. Nós queremos viver uma vida cristã light. Nós não estamos dispostos a sofrer. E muitas vezes nós abrimos mão da obediência ao Senhor para não sofrermos. Nós abrimos mão de cuidar dos nossos filhos. Nós abrimos mão de pregar o Evangelho para uma pessoa, nosso vizinho chato, zangado, porque nós não queremos padecer nenhum sofrimento. Eu não quero me meter com isso, né? Mas o Senhor Jesus Cristo diz para Paulo: importa padecer pelo meu nome. É importante padecermos por Cristo. Então, se você não tem padecido por Cristo, se você não tem sofrido por Cristo, reveja a sua fé, irmão. Reveja. O que é que você tem feito? Jesus diz em João capítulo 15: olha, o mundo ama o que é seu, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Se você tem andado de mãos dadas com o mundo, cuidado, se pergunte: será que eu não pertenço ao mundo? E por isso eu não estou sofrendo nada? Os meus amigos descrentes amam estar comigo. Nenhum tem nenhuma dificuldade de vir na minha casa. Experimente falar de Cristo. O Azaf perdeu amigos por causa disso. Experimente viver a sua vida cristã de fato, se você não vai sofrer. Por isso ele pode dizer com firmeza: esses sofrimentos que eu sofro são sofrimentos de Cristo, são sofrimentos por causa da igreja. Por isso eu me alegro, por isso eu estou satisfeito. Paulo sofreu prisões, perseguições, abandono, doenças, fraquezas, desastres naturais. E talvez, olhando para situações específicas do apóstolo Paulo, o ministro que tem como marca o ministério cristocêntrico, talvez não sofra especificamente como o apóstolo Paulo, mas ele é ameaçado a sofrer por isso. Ele não está isento de sofrer essas mesmas coisas que o apóstolo Paulo sofreu. Irmãos, o ministério cristocêntrico é um ministério de sofrimento por amor à igreja e por amor a Cristo. E eu não estou falando desse ministério somente para pastores. Talvez pese um pouco mais, mas todos nós somos ministros de Cristo. Nós somos diáconos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. E o nosso serviço a Cristo precisa ser também um serviço que Cristo tenha primazia. E que, se for preciso sofrer, sofreremos. Então, em primeiro lugar, irmãos, o ministério cristocêntrico é um ministério que passa por sofrimentos. É um ministério que passa por sofrimentos por amor à igreja e por amor a Cristo. Em segundo lugar, um ministério cristocêntrico é um ministério de fidelidade à palavra de Deus. Veja o versículo 25. Versículo 25, o apóstolo Paulo diz: da qual, falando da igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmãos, Paulo explica que o seu sofrimento pela igreja é em razão de ele ser um servo, um ministro de Cristo. A palavra ministro aqui é essa palavra que significa servo. Significa também diácono, e que são sinônimos, diáconos, servos. O apóstolo Paulo não ganhou um cargo elevado de bajulação pelos homens.
Paulo não recebeu uma promoção humanamente falando. Paulo não se tornou um gerente de uma grande empresa. O apóstolo Paulo se tornou um servo, comissionado para servir outros servos. Paulo havia sido chamado para ser servo de Cristo, mas não somente de Cristo. Ele havia se tornado um servo da igreja, um servo dos servos. Ele estava a serviço dos santos, pelos quais ele sofria e se regozijava em sofrer. Irmãos, a responsabilidade que Deus deu a Paulo tinha como objetivo dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, Paulo não deveria anunciar uma mensagem adulterada. Paulo não deveria acrescentar nada à mensagem que ele recebera de Deus. O apóstolo Paulo fala de Epáfras no versículo 7 do capítulo 1 de Colossenses. Ele diz o seguinte: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e co-cidadão, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo diz que Epáfras fez exatamente, ou anunciou exatamente, aquilo que ele havia aprendido do apóstolo Paulo. Epáfras foi fiel ao dar cumprimento completo à palavra de Deus. Paulo entendia que, para ele ser um bom dispenseiro de Deus, ele precisaria ser fiel à palavra de Deus e não adulterá-la, e não acrescentá-la ou diminuí-la. Ele diz em Atos capítulo 20, versículo 27, aos presbíteros de Éfeso, ele diz o seguinte: porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. No ministério cristocêntrico, irmãos, o ministro de Cristo, o pastor, precisa ser fiel à palavra. É por isso que nós tentamos pregar expositivamente aqui, porque nós queremos ser fiéis ao ensino da palavra. É por isso que nós pedimos para você abrir a Bíblia quando você tem dúvidas. É por isso que nós queremos que você aprenda a palavra de Deus, porque nós queremos ser fiéis àquele que nos comissionou a ser fiel. Deus nos deu um ministério, cumprir cabalmente o ministério que nos foi dado, cumprir completamente a palavra de Deus, anunciar completamente o Evangelho, sem adulteração, como ele é, simples e poderoso para salvar. Irmãos, Paulo nos diz a razão pela qual ele não poderia deixar de cumprir cabalmente o seu serviço de anunciar a palavra de Deus. É porque essa palavra é o mistério revelado de Deus. Versículo 26 diz: essa palavra que Deus me deu e que eu tenho que cumprir cabalmente é o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações passadas. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Quem não gosta de anunciar algo que descobre, não é? Se você descobre uma coisa, um babado, você vai correndo contar para o seu amigo, né? Para sua amiga. As irmãs gostam disso. Algumas, as daqui não. As daqui não gostam de fazer isso. Outras pessoas. Mas algumas pessoas gostam de fazer isso. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, foi-me revelado algo que antes não foi revelado. E eu quero trazer isso para vocês. O mistério que estivera oculto dos séculos foi manifestado aos santos. Irmãos, Paulo chama a palavra, ou o evangelho que nós temos, de mistério aqui. Talvez usando os mesmos termos que os falsos mestres utilizavam com relação ao seu conhecimento misterioso. Os falsos mestres falavam de mistérios, conhecimentos ocultos, que eram obtidos apenas por alguns poucos especiais, por meio de alguns rituais esotéricos.
e que podiam alcançar esse conhecimento oculto. Somente alguns poderiam. Capítulo 2 ele vai falar muito sobre isso. Mas Paulo está dizendo que sim, havia um mistério. Se vocês estão falando de mistérios, seus falsos mestres, eu quero falar para vocês também dos mistérios. O mistério que estava oculto, mas que estava oculto não está mais. Foi revelado agora aos santos, aos gentios, à igreja de Cristo. E que mistério é esse? Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Paulo menciona como os crentes são ricamente abençoados por conhecerem esse mistério, que agora não é mais mistério. Ele faz questão de mencionar o alto valor desse mistério, que mais uma vez não é mais mistério. Ele é rico, ele é glorioso, Paulo diz, o qual deu a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. É por isso, e isso é porque ele é rico, é glorioso, porque diz respeito a Cristo habitar em nós e nos trazer esperança. O apóstolo Paulo diz que esse mistério é um mistério glorioso, porque diz respeito a Cristo habitando nos crentes. Irmãos, como somos privilegiados em não somente conhecermos a verdade, mas experimentarmos em nós, em nosso coração, porque Cristo habita em nós. Irmãos, o Antigo Testamento profetizava que os gentios participariam das bênçãos de Israel, mas não era claro. À medida em que a revelação foi progredindo, no Novo Testamento se revelou. O apóstolo Paulo traz como os gentios participam das bênçãos de Israel. No Isaías 42, versículo 6, Isaías diz: eu, o Senhor, ou o Senhor diz, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Os gentios iriam participar em alguma medida das bênçãos dadas a Israel. Mas somente aqui no Novo Testamento foi revelado como seria essa participação. E Paulo diz: Cristo em vós. Essa é a preciosa mensagem do Evangelho, pela qual importa que soframos e nos mantenhamos fiéis ao seu cumprimento. Enquanto o mundo, irmãos, vive em um otimismo sem fundamento, baseados apenas em seus esforços, em seus conhecimentos elevados da ciência, achando que o mundo vai melhorar por causa disso, baseados em conhecimentos, filosofias humanas, sabedoria humana, nós experimentamos a esperança verdadeira. A esperança baseada na pessoa de Cristo, habitando no coração do crente. É por isso que nós não nos desesperamos. É por isso que os crentes vivem em paz, irmãos. Porque Cristo habita no seu coração. E eu quero dizer para você, se você tem vivido uma vida atribulada, se você tem vivido em desespero, sem paz, saiba que Cristo é a nossa paz. Busque conhecer mais de Cristo. Peça para que Cristo verdadeiramente habite no seu coração e faça morada verdadeiramente no seu coração, transformando a sua falta de esperança em alegria verdadeira. É por isso que a nossa mensagem cristocêntrica, é cristocêntrica. Se não fosse assim, se não fosse focada na pessoa de Cristo, pregaríamos falsas esperanças.
pregaríamos apenas sermões de positividade. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Não se preocupe que vai dar certo. E sim, vai. Mas não é um positivismo vazio. É a esperança de Cristo. É a esperança da pessoa de Cristo em nós. Deixa eu concluir, irmãos. Estou passando bastante tempo, os irmãos estão com fome, né? Deixa eu terminar aqui. Em terceiro lugar, o ministério cristocêntrico se esforça para aperfeiçoar os santos. É um grande esforço para aperfeiçoar os santos. Versículo 28 diz: o qual nós anunciamos, falando de Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o alvo do ministério cristocêntrico: tornar homens perfeitos em Cristo. E como vamos tornar homens perfeitos em Cristo? Anunciando a Cristo, advertindo-os com respeito a Cristo, ensinando a sabedoria que só em Cristo há. A sabedoria não está nas experiências esotéricas, não está na ciência, não está nas filosofias, nas tradições humanas, está em Cristo. E é por isso que nós pregamos Cristo, nós anunciamos Cristo, a fim de que Cristo seja formado no seu coração. Esse é o nosso labutar. É por isso que nós trabalhamos, nos esforçamos, para que Cristo seja formado em você. Irmãos, note que Paulo diz que Jesus Cristo nos apresentará, é Jesus Cristo que nos apresentará perfeitos ao Pai. Versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ué, é Cristo ou é nós que fazemos isso? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós nos esforçamos para que vocês sejam perfeitos em Cristo. Versículo 22, Paulo diz: é Cristo que faz isso. Há contradição? Não. Cristo nos aperfeiçoa através dos seus instrumentos, os ministros, que têm um ministério cristocêntrico. Nós somos os instrumentos de Deus para a sua perfeição, irmão. Olha o que Efésios diz, capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, eu estou cansado. É muito trabalho. É árduo. Será que vamos dar conta, pastor? Não, vamos não. Aqui neste mundo não. Mas nós precisamos nos esforçar para isso. Deus nos colocou na sua vida, colocou o pastor Bruce, e colocou na sua vida, para que possamos lhe aperfeiçoar em Cristo. E nós nos esforçamos para isso. Precisamos nos esforçar para isso. Então não ache ruim quando a gente brigar com você, tá bom? Quando a gente exortá-lo, tentarmos corrigi-lo, ou passarmos muito tempo pregando aqui. Porque nós queremos apresentá-lo a Cristo. Hebreus capítulo 13 diz que nós prestaremos conta da sua vida, da sua alma. Versículo 29 termina Paulo dizendo: para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim.
O ministério cristocêntrico requer esforço, fadiga, cansaço. Ontem o pastor Marcos Perim falou que os irmãos estavam vendo ele cansado, parecia abatido. Não sei se foi o Tiago que disse para ele, né? Mas ele disse, graças a Deus por isso. Isso significa que a igreja está sendo aperfeiçoada, porque eu estou me afadigando para que a igreja cresça, para que nós apresentemos homens perfeitos em Cristo. Irmãos, que grande tarefa, que responsabilidade, que sublimidade de ministério. Nos afadigamos, nos cansamos. Talvez você não perceba isso, porque o pastor esconde às vezes. Mas nos esforçamos, nos afadigamos para apresentarmos você perfeito em Cristo. Ore pelos seus ministros. Ore pelos seus pastores. E não deixe com que esses pastores fiquem acomodados. Isso não quer dizer que você tem que colocar ele debaixo da ponte, não. Mas preste atenção na sua pregação, no seu cuidado com o rebanho, no cuidado do pastor para com você. Note essas coisas e chame a atenção do pastor de vez em quando. Pastor, estou precisando disso, eu estou vendo que você não está dando conta. O trabalho do pastor é um trabalho árduo. Valorize também. E se você está numa igreja em que você não vê esses distintivos no ministério do seu pastor, repense. Repense. Ele é alguém que ama sofrer por Cristo e pela igreja. É alguém que anuncia verdadeiramente, com fidelidade, a palavra de Deus. É alguém que se esforça para apresentar você perfeito em Cristo. Se for, amém. Oremos para que mais ministros tenham o seu ministério cristocêntrico, para a honra e glória do Senhor, para a edificação do povo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo apóstolo Paulo, Pai, que tanto se esforçou e que por causa desse esforço, não segundo a sua própria força, o Senhor, Ele diz que esse sofrimento, que essa eficácia é operada por Ti, pelo Teu Espírito. Muito obrigado porque por causa de homens que se esforçaram, que lutaram, que se afadigaram, nós conhecemos a verdade. Nos ajuda a termos um ministério em que Cristo é o centro. Em nome de Jesus, a quem amamos. Amém. Muito bem, muito obrigado.